Eu vou chamar aqui para participar do debate e já peço para que os senhores que tiverem, senhoras que tiverem perguntas, já escrevam e passem aqui para a nossa equipe, mas vamos bater um papo com o Bruno Lucchi ali. Eu vou convidar o Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural, novamente para estar aqui conosco, Guilherme Bunlai também, presidente da Acrisul, e o secretário Jaime Verruc para participar aqui conosco também desse bate-papo aqui com o Bruno Lucchi. Vamos aplausos aqui para os nossos convidados, aliás. Muito bem, deixa eu pegar o outro microfone. Presidente, antes de você fazer a primeira pergunta, pode ficar à vontade, eu vou já lançar uma aqui, pode ser, para o Bruno, e aí você pode arrematar na sequência. Bruno, a gente, já conversei com você várias vezes, né, várias entrevistas, e aqui fica muito claro quando você traz que a tendência do Plano Safra cada vez mais é não atender aquela agricultura e pecuária dita empresarial, como o pessoal costuma classificar, né, justamente porque existem outras fontes de crédito e o crédito oficial ele é escasso, cada vez mais escasso. Já te perguntei isso uma vez, vou perguntar aqui para entender como está hoje essa visão. O setor falava muito na necessidade sempre de um plano safra plurianual, justamente para evitar essa necessidade de ir com o Pires pedir socorro todo ano. Isso tornou-se uma utopia, a gente pensar num plano safra plurianual diante da realidade? E o outro ponto, você trouxe as fontes privadas, né, cada vez mais enxergando a oportunidade que é, de fato, investir no agronegócio e fornecer crédito. No momento em que a gente tem preços baixos, custos elevados e uma preocupação justamente com fechar as contas da fazenda, a gente vai continuar tendo essa oferta tão ampla de crédito? Ótimo, Patrônio. O plano plurianual realmente seria algo ideal, como existe na política americana, você tem lá 4 anos que tem um horizonte que vai ser priorizado, né, ao longo do tempo. Eu acho o modelo, nós já tentamos discutir isso, fizemos propostas, mas o problema hoje, acho que nós temos que passar por algumas etapas antes. O orçamento no Brasil é discutido de forma anual, né? Então, para você amarrar algo para 4 anos, ninguém te garante que na votação do ano seguinte, o Congresso, o próprio governo, vão manter, né, independente do que tem. O interessante do anual seria você dar um direcionamento, como a gente, de certa forma, acaba fazendo hoje. Quais são as linhas de investimento que foram priorizadas? Construção de armazém, que é um problema grave, linha ABC, né, que é investimento, né, sustentáveis, né, Pró-Irriga, que é irrigação, né, e aí você entra com o Pronamp, que é do médio produtor, e o Pronaf. Então, o direcionamento ele acaba ocorrendo. Mas eu acho que a gente teria algumas etapas antes para mudar dentro da forma do Plano Safra. Por exemplo, o Plano Safra, por que ele é anunciado agora no meio do ano? Lógico, porque geralmente o produtor começa a plantar, né, em setembro. Mas assim, o orçamento dele ele pega 2 anos. Então você viu ali, eu mostrei aqueles 12, 13 para esse ano, mas teve um pedaço que foi ano passado. Então, o orçamento, o plano, tinha que ser de janeiro a dezembro. O produtor vai continuar tomando na época dele. Agora, eu casava a discussão do orçamento do plano com a discussão do Congresso e do governo, porque está descasado hoje, né? Eu discuto o orçamento geral no ano, e no meio do ano eu vou ali, coloco o plano safra, tenta puxar de um lado, puxa de outro, né? Então, antes do plano plurianual, vamos acertar o fluxo, porque naquela época até se justificava você ter um volume de recurso maior no meio do ano. Hoje a agricultura brasileira são 3 safras. O produtor está produzindo o ano inteiro, está tomando recurso o ano todo, né? Então, lógico, boa parte ainda é no segundo semestre. Então, acho que isso mudaria. A outra pergunta foi... sim, oferta de crédito. Bem, a oferta de crédito, o que eu acho? A gente tem conversado muito com fundos de pensão, fundos de investimento. Então, assim, mesmo com os problemas do setor, eles enxergam no agro brasileiro realmente algo muito profissional. Algo que realmente foge hoje de qualquer outra atividade econômica que possa trazer retorno para eles. E hoje o produtor tem um diferencial que não tinha no passado, que é muita garantia. Eu tenho um penhor de safra, eu tenho um seguro rural, eu tenho a própria, né, a propriedade, que é isso, o valor das propriedades hoje gera um lastro violento, né? Então, um ponto que a gente discute muito com o Banco Central, inclusive, é você reduzir a regulação prudencial do agro. O que é isso? Reduzir a quantidade de recursos de dinheiro. Eu vi ali o Wilson ali, já lembrei do leite.
A quantidade de recurso que o banco tem que fazer de provisionamento para cada R$1 que ele empresta. Vou dar um exemplo. No mercado imobiliário, sendo bem didático, para cada um que você empresta, você guarda 30 centavos. Né? No cartão de crédito, para cada um que você empresta, você guarda 90. E o nosso está igual ao cartão de crédito. Para cada um que eu empresto, tem que guardar 90 centavos para o agro. Por quê? Porque é um setor que o crédito rural oficial ele só é desse jeito no Brasil. No mundo, você não tem as taxas de juros que nós temos aqui, você tem outros tipos de ajuda que não é via crédito. Então, quando vai lá naquelas normatizações internacionais, não existe um critério para agro. Então, esse critério é brasileiro. Isso o Banco Central devia colocar. Eu tenho mais garantia que o mercado imobiliário, que um apartamento, a fazenda vale muito mais, eu tenho penhor de safra, tenho seguro. Então, esse 90 centavos te cair para 30 ou menos. Né? Então, eu acho que isso não vai mudar o apetite dos investidores. Agora, eles vão buscar negócios bem estruturados. Né? Hoje, o produtor que tem conseguido, mesmo como pessoa física, demonstrar mais organização nos seus controles financeiros, nas informações de propriedade, ele tem um diferencial, né, de crédito no mercado privado, é o que a gente tem visto. Bom, Bruno, eu queria que começasse aqui os questionamentos aqui pelo nosso secretário Jaime Verruc, que a expertise da produção, afinal de contas, as matrizes são muitas aqui no estado. Jaime. Bom dia a todos, obrigado, Alessandro. Bruno, prazer em te ver. Bruno, eu acho que eu só já vou começar aqui numa discussão. Você falou que o principal era previsibilidade, né? E nós estamos num sábado aqui, há 3 dias, tendo um domingo no meio para lançar o Plano Safra. E temos muitas dúvidas, né? Você mesmo colocou aqui, boa parte disso foi a proposição que a CNA fez. O ministro Fávaro, ainda ontem à tarde, apareceu na imprensa conversando com o ministro Fernando Haddad, exatamente por causa da equalização, qual é o tamanho. E uma pergunta que eu queria fazer, eu acho que o Plano Safra, normalmente ele já teria que ter sido publicado em função da previsibilidade. Então, acho que o primeiro ponto que a gente está tendo esse ano é essa dificuldade exatamente de ter uma previsibilidade, né, de sair no momento certo o programa. E eu acho que um ponto que tem sido discutido bastante com o ministro Fávaro, e eu queria ver como é que é a CNA e como é que vocês trabalharam isso, era de que o Fávaro queria inserir 100% do Plano Safra dentro do ABC+. Essa era a ideia. O ABC+, tem um rebate de juros significativos, obviamente que aumenta o tamanho da equalização, é natural, né? E eu não sei como a CNA trabalhou isso, você tem alguma sinalização do tamanho do recurso para o ABC+, que a gente tivesse uma taxa de juros média melhor do que aquela que sairia caso a gente não tivesse uma participação do ABC+, de uma forma significativa. Não, ótima pergunta, eu acabei não falando desse tópico. O que eles querem realmente é mostrar que a agropecuária brasileira, conversando com o ministro, ela é verde. O que nós fazemos aqui, 3 safras, na área plantio direto, integração, tudo isso é tecnologia verde que o resto do mundo não faz. Então, na conversa com ele, eu falei, não quero colocar nada além do que o produtor já não faça. Né? Agora, o que nós questionamos a ele é o seguinte, o ABC é um plano com taxas menores, mas mais complexo para você tomar o recurso. Ele existe um projeto mais elaborado, né? Ele não é um projeto fácil de fazer como os outros. Né? Então, eu falei, ministro, eu acho que nós temos que ter muito mais propostas para, vamos dizer assim, beneficiar o produtor que está fazendo e não colocar isso como escala punitiva. Se você não faz, você não tem crédito. Não é isso. Então, se é para, vamos dizer assim, bonificar o produtor, tem 100% do nosso apoio. Ele falou, mas essa é a linha que nós queremos. É bonificar quem faz bem feito, quem já tem práticas sustentáveis. Então, qual que era a ideia que estava se discutindo, que a gente não sabe se vai ser possível implementar? Por exemplo, se você faz plantio direto, então você teria um rebate na taxa de juros, a taxa é 10. Você faz plantio direto, você vai ter 9,5. Então, ao invés de eu não te dar crédito, ou te excluir, ou te cobrar mais, não. Eu vou beneficiar aqueles que estão fazendo algo positivo, né, dentro das práticas sustentáveis. Então, a CNA até listou. Então está aqui o que é prática sustentável. Plantio direto, né, taxa de lotação de pastagem acima de tantos determinadas regiões. Enfim, listamos uma série de informações. Irrigação, que você vai aumentar a produção na área. Desculpa. Então, foi colocada uma série de medidas no sentido de bonificar, não de excluir.
Agora, a dificuldade era do Banco Central conseguir criar um critério para os bancos da ponta operacionalizar isso a partir de agosto, né? A partir de julho, quer dizer, que é em cima. Então, esse era o cerne da discussão, que a gente não sabe como ficou, e vamos ver como é que vai ser o encaminhamento agora nessa semana. Mas até onde a gente discutiu, não era para vir como algo que viesse a penalizar o produtor, e sim bonificar pelo algo que ele faz de maneira positiva ao meio ambiente. Bom dia a todos. Bom dia, Alessandro, Bruno, secretário. Eu gostaria de saber como é que está a visão da CNA em relação ao futuro da taxa Selic, tendo em vista que muito dos empréstimos são atrelados a ela. É uma ótima pergunta também, Guilherme. Bem, eu acho que a Selic, vamos começar um pouco atrás, né? Eu acho, a minha visão, eu falei, não sou economista, sou zootecnista, mas sou palpiteiro para tudo quanto é lado. Eu acho que ela não devia ter chegado a um valor tão alto. Nós tivemos, a inflação do Brasil foi elevada nos últimos anos, ainda no governo anterior, em função da pandemia. Não era a inflação de consumo, né? Era sim porque você teve, vamos dizer assim, você teve problemas nas cadeias de abastecimento, problemas internacionais que aumentaram o preço das coisas, né? Então, na minha visão, 13,75 é um valor extremamente alto. A gente devia ter segurado ela mais baixa. No entanto, já que subiu, eu não posso descer de uma hora para outra agora também, preciso ter critério, né? E até então, esse governo assumiu, não tinha dado nenhuma demonstração que ia fazer qualquer tipo de controle fiscal, né? A regra do teto tinha sido quebrada, né? E aí, qual a outra regra? Não tinha. O arcabouço fiscal foi na pressão que saiu. A gente recebeu o texto na CNA, recebeu o relator, e para vocês terem ideia, no texto não penalizava se o governo não cumprisse as metas. Ele penalizava o município, o Estado, mas a federação não. Tá brincadeira, por que eu vou fazer um arcabouço fiscal que não me penaliza, né? Qual que vai ser o estímulo que eu tenho para cumprir isso? Então a gente fez emenda, amarrou uma série de outras coisas, boa parte foi acatado. Então, bem ou mal, nós temos um arcabouço fiscal hoje. Então isso já demonstra que eu já tenho uma sinalização que aí sim eu já posso demonstrar, o Banco Central pode avaliar, não, há uma tendência do país de buscar um equilíbrio fiscal para não aumentar o endividamento. Então, já há um ambiente para que essa taxa de juros, agora, na nossa visão, possa cair, né? Então, a gente até acreditava que nessa reunião já seria assim, porém, como não tinha sido aprovado no Senado ainda, né? Foi aprovado essa semana, mas a gente espera que a partir de agora haja uma desaceleração nessa taxa, em que pese não vai ser tão grande. A gente vê as perspectivas de mercado, as melhores falam em 12%. Né? Mas a gente acredita que se cair muito vai ser 12,5%, próximo a 13%, né? Até dezembro, né? O que não ajuda muito para essa equalização, né? Porque é um percentual muito pequeno ainda. Você viu naquele ano que eu mostrei ali, onde a gente conseguiu contratar mais do que anunciou, foi quando caiu muito, 4 pontos percentuais, e aí sim teve uma reversão para o produtor. Então, se eles estiverem fazendo a conta com a Selic alta, ok. Agora, se eles estiverem contando que a Selic vai cair, nós vamos ter dificuldade de ter recurso lá na frente. Bom, Bruno, eu queria fazer aqui um questionamento e até aproveitar que o secretário Jaime está aqui também. Ontem a Valéria, lá do Ministério, esteve aqui nos ensinando um pouco sobre as linhas aí, né, as formas de financiar de uma maneira equalizada, e o ABC veio com algumas restrições com relação à aplicação de fosfato, né? E eu acho que esse ano, com essas altas de custo, né, muita gente buscou alternativas, né, na aplicação de fosfato, utilizando muito fosfato reativo. Eu mesmo tive um problema seríssimo, tá? Porque eu adquiri um volume razoável e as empresas não conseguiram entregar em prazo adequado. Pra você ter uma ideia, eu tenho fosfato do ano passado depositado na fazenda que eu não consegui colocar. Então, isso tem que tomar cuidado. Existe Valéria, muita gente, às vezes, no Ministério, forçando a utilização de produtos biológicos, porém, essa tecnologia não está bem disponível. Então, nós estamos com linha de crédito, que está gerando restrição para outras formas de aplicação no campo, e essa forma como ele entende ser adequada, ambientalmente mais ideal, porém pode gerar esse tipo de problema que eu tive um ano que eu poderia ter tido um resultado melhor, eu acabei sofrendo com uma
penalidade por falta de entrega de produto em tempo hábil, tá? Por conta de financiamento. Então, isso aí gera um pouco de restrição. Eu queria que se adotasse, talvez aqui, eu não sei se é uma questão somente estadual, né, mas com certeza não ficou só na minha seara. Eu estou falando isso que foi um problema pessoal meu, e para tomar cuidado com essa utilização, Valéria, né, desses produtos biológicos, porque a tecnologia não está bem difundida. A gente está aqui, né, falando do Interagro, é um momento de difusão de tecnologia, mas vocês podem ver, então toda a tecnologia ela vem, ela traz soluções, ela traz alternativas, mas às vezes nós temos que tomar um pouco de cuidado que pode ter algum tipo de problema. Estou falando isso que foi um formato que está sendo adotado, né? A linha ABC já foi falada, foi ontem pela Valéria, hoje foi reafirmada aqui pelo Bruno, né? Então o Jaime acabou de falar também do plano ABC. Então é um plano que realmente tem uma viabilidade para o médio muito boa, né? Às vezes o FCO não consegue ter essas linhas para você fazer uma equalização de investimento. O ABC ele entra muito bem nesse casamento, mas a gente está tendo esse tipo de problema. Tá, Bruno? Estou fazendo uma ponderação com relação ao ABC, né? Mas eu vou aproveitar aqui, deixando essa questão em aberta do ABC para você, também já aproveitar para falar um pouquinho sobre o FIAGRO. Né? Muita gente não está entendendo direito o que é o FIAGRO, está buscando o FIAGRO e não sabe nem onde procurar. Né? Então, ontem eu até questionei o Alfacinho aqui da Genial, que veio para falar de investimento, tudo, mas ele não foi muito a fundo na questão. Eu queria que você se aprofundasse um pouco, explicasse melhor, porque aqui o Interagro não é. Ontem nós trabalhamos um painel de empreendedorismo rural, isso aí poderia ser trabalhado, não consegui uma pessoa adequada para falar sobre FIAGRO, que era um dos temas, né? Mas para a gente falar um pouquinho, vou aproveitar você aqui, Bruno, que eu sei que você tem uma expertise boa para falar um pouquinho sobre isso, sobre quem quer investir e sobre quem quer tomar também, porque são duas pontas aí. Ótimo. Bem, só em relação ao primeiro ponto do ABC, Alessandro, dá uma sugestão. Então, se realmente for mudança no regulamento, a gente tem uma comissão de política agrícola na CNA, a FamaSul faz parte, então indicar para eles qual foi o problema, que eles repassam para a gente e a gente discute até para mudar no manual de crédito que vai sair pós-plano safra. Então, isso a gente tem espaço de melhorar. A gente conseguiu várias evoluções dentro do ABC, então é possível a gente fazer, vocês trazendo esses problemas da ponta. Sobre o FIAGRO, né, como eu falei, ele recentemente foi criado, inspirado nos fundos imobiliários, né, que existem hoje para shopping, né, para construção de prédio. Então é algo bem semelhante. Ele não tem a tributação, então isso ele é interessante para quem investe no FIAGRO. E ele tem vários tipos de FIAGRO, né? Hoje ele tem de dívida, ele tem de terra, né? Ele tem de tecnologia. Lógico que tudo não está andando porque é muito novo ainda, né? Ele tem e quando o investidor compara com o imobiliário o cara tem retorno mensal. Quando é de terra, é algo de longo prazo, né? O cara investe agora num grupo de fazendas, mas que o cara vai vender daqui num período para ter aquele retorno. Então, o FIAGRO, o que a gente tem feito? A gente elaborou cartilha, junto com a FPA, a gente tem feito eventos no Brasil para detalhar, eu até recomendo, a gente possa fazer aqui parceria com a federação, com o sindicato, porque é algo que está, vamos dizer assim, ele está nascendo agora. Né? Então, a gente não explorou, vamos dizer assim, 20%, 30% do potencial que ele tem. A própria CVM, quando autorizou fazer o FIAGRO, ela se baseou no fundo imobiliário. Então, hoje nós estamos construindo uma regulamentação para o agro ainda que não está pronta. Mas a armazenagem, né, eu vou poder tomar recurso para armazenagem via FIAGRO? Com certeza. Nada mais é criar um fundo, você vai ter uma gestora, né, que você vai ter um objetivo do fundo. O que é o objetivo desse fundo? É captar dinheiro para quê? Para investir em agroindústrias do agro, para investir em armazenagem, para investir em terra, ou não, para pegar dívidas de produtor, né, e vender isso, né, para investidores comprar essas dívidas. Então, existem vários tipos de FIAGRO, né, poucos ainda, como eu falei, em prática, mas aí você vai ter uma gestora que vai fazer a construção do fundo, tem todo o regulamento, ele vai estar ligado a alguma corretora ou banco. Então, para o investidor buscar, ele vai ter que ir numa corretora ou no banco para buscar informações sobre o fundo e lá fazer a compra das cotas. Né? O produtor, né, que for o tomador, ele vai estar ligado a essa gestora também, que vai repassar os recursos para ele, com as taxas e prazos previstos. Né? Então, assim, de uma forma bem genérica, é algo que está se iniciando, como eu falei, ainda tudo muito ainda
vamos dizer assim, incipiente. Agora, ele tem ganhado um volume grande, né? Quando você abre um Fiagro, a gente acompanha alguns desses, ele estoura a cota prevista. Vamos vender, vamos lá, 1 bilhão, vende 2. Por quê? Realmente o pessoal está interessado. É o que eu falo, o investidor pessoa física, ele sabe que o agro brasileiro já deu resposta para o Brasil nesses últimos anos. Então ele sabe que investir no agro é algo que vai dar retorno. Ou corretoras ou bancos, né? Agora tem vários tipos de Fiagro já no mercado. Então o que ele tem que fazer é pegar o portfólio de cada um, ver a especificidade, tem fator de risco, né, tem taxa de administração, tem os retornos previstos, mas eu acho que antes disso a gente podia combinar de fazer uma palestra, né? Vamos juntar na federação, né, chamar o pessoal do sindicato, porque a gente pode chamar algumas corretoras que já trabalham, que aí ela pode te dar detalhes, o que é o maior desafio hoje? É fazer isso. O que o investidor tem perguntado? Como é que o produtor acessa? Porque você traz gente da ponta. Eu me comprometo, né, junto à federação, fazer essa interlocução com esses fundos e a gente faz uma palestra só sobre isso. Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Muito bem, o Jaime está até aqui já idealizando eventos aqui sobre isso, aqui batendo um papo. Deixa eu fazer um combinado com vocês aqui, presidente, está aqui também. A gente já explodiu o tempo faz hora já. Tem 5 perguntas, apesar de estar sendo filmado, a gente não está no programa de televisão, então a gente pode estender. Posso fazer as 5 perguntas aqui? Na verdade, são perguntas e contribuições. Então, vou fazer um ping-pong aqui com o Bruno. Bruno, o produtor financiou o valor correspondente a 1.000 sacas de soja. Quando foi pagar, precisou de 1.500 sacas mais os juros. Existem algumas expectativas, ou existem expectativas para o retorno da política de preços mínimos? Foi o que trouxe a pergunta. Sim. A política de preço mínimo nos últimos anos a gente não usou, né? Porque o preço mínimo nada mais é que você equiparar ao valor do custo de produção, mas é o custo do desembolso. Não bota depreciação, não bota o prolabore do produtor, é o custo básico da produção, a gente chama o custo de produção efetivo. Então, o que acontece? Os preços das commodities, de boa parte do produto, estavam muito acima, né, desse custo. Então, por 2, 3 anos, você não usou as políticas de preço mínimo. Agora sim. Agora, né, você pega milho, se bobear, está abaixo do preço mínimo em algumas regiões. Né, a soja, eu não me lembro de cabeça, mas o milho eu tenho certeza que, pelo menos no Mato Grosso, teve região que ficou abaixo. Então, a CNA já pediu, né, mandou um ofício para o ministro, se eu não me engano, no mês passado, assim que começou a comercialização aumentar, que as políticas de AGF, EGF, o PEP, PROP, tudo aquilo, fosse colocado à disposição justamente por causa disso aí. O produtor hoje que ele tiver que vender a preço de hoje, ele vai perder muito. Então ele toma um crédito de comercialização para estocagem, né, como se fosse um capital de giro, segura essa soja, segura esse milho ou outro produto até o determinado período, se eu não me engano, acho que são 4, 5 ou 6 meses, e aí depois ele comprova que ele vendeu, né, de outra forma, enfim. Então ele ganha tempo para não precisar vender num preço mais baixo, né, e com isso ter esse prejuízo que foi citado. Então isso foi pedido, o governo como está em discussão do Plano Safra, eles não conseguiram atender em tempo hábil, mas a gente acredita que vai sair também já alguma coisa já a partir de mês de julho agora. Beleza, Mato Grosso, algumas regiões R$10 abaixo do preço mínimo, né? Então, realmente, um problema que vem acontecendo lá é a quebra de contrato de empresas que adquiriram o produto a R$70, R$80 e agora preferem pagar a multa do que pagar os R$30 que estão sendo comercializados. Tenho duas perguntas aqui do Alexandre Junqueira. Eu vou fazer a primeira aqui para você e depois faço a segunda para a gente dividir os temas. Bruno, como você visualiza o papel do sindicato rural como validador de informações do produtor rural para o mercado financeiro? Como a LGPD pode relacionar isso, pode realizar isso? Qual o percentual de produtores que estão aptos a fazer um compliance exigido pelo mercado financeiro? Boa pergunta. Bem, acho que o sindicato é a nossa porta de entrada, né, do produtor. É onde o produtor vai buscar a orientação, auxílio, e onde assim, a primeira cara do sistema até chegar em Brasília, nas pautas nacionais, ou na federação, na pauta estadual, ou até mesmo no município. Então, acho que a gente tem discutido muito como a gente melhorar esse sistema de informação do nosso sistema como um todo, porque hoje, você vê essas grandes empresas, Google, Apple, que elas vendem informação. Então, são empresas fortes porque têm informação. E se a gente tem informação, a gente pode gerar produtos melhor para o nosso cliente, que é o produtor, né? Então, isso a gente tem debatido muito.
A questão da LGPD em relação a isso, a gente discutiu com algumas empresas que já fazem, porque hoje o dado do produtor também está todo espalhado na internet. Você quer o CAR, você consegue o CAR do produtor. Você quer saber se ele tem dívida, você consegue buscar. Então, boa parte das informações que hoje são de cadastro são públicas, né? O que a gente está buscando, inclusive, são empresas que consigam organizar isso de uma maneira mais simples para o próprio produtor, quando ele precisar, não precisa buscar no site de um, no site de outro, no cartório. Então, o que a gente quer tá trabalhando nesse momento é centralizar isso num local só, o produtor mesmo poder gerenciar os seus dados. Ver o que tem pendência, ver o que vai vencer, enfim. O que a gente não tem, que não é público, são informações de produção. Histórico de safra, histórico de produtividade por área, no caso da pecuária, fruticultura e tudo mais. Então, nesses casos, o que a gente tem discutido, e acho que aqui o Mato Grosso do Sul ele faz um trabalho que é sensacional, que é o trabalho do SIGA, né, que é o levantamento de lavoura e tudo mais, que essas imagens elas servem para comprovar produtividade. Hoje, o nível de informações que vocês têm no estado, né, já calibrando aí já de anos, produção de soja, milho, eu acho que faz pecuária hoje também. Isso aí, se o produtor consegue buscar os cadastros dele, financeiro, né, ambiental, trabalhista, e acoplar essa parte produtiva, tendo a chancela do sindicato, da federação, né, isso facilita para ele numa negociação um fundo desse. Ele é diferente de um produtor que não tem nada, né? Um produtor que não tem nada vai ter o Open Bank, que ele autoriza a empresa a olhar o financiamento. A parte produtiva, que é o Open Bank Agro, né, aqui no estado você já tem uma vantagem competitiva muito maior que os outros, né, pegando pelo trabalho que a federação faz, que é esse monitoramento de satélite. Mas se não tiver isso, tudo bem, né, o próprio Senar também, com assistência técnica, de cadeias que não tem imagem de satélite, ele já levanta o histórico de produção da avicultura, né, da horticultura, ele sabe o que o produtor produziu esse ano passado. Então, o Senar ele pode ajudar o produtor, se o produtor tiver interesse, em montar essa estrutura de informação para também ele buscar um recurso mais fácil. Então, gente, eu acho que assim, espaço nós temos para fazer. Realmente, a gente precisa juntar as duas pontas, como eu falei. O pessoal que trabalha com esses fundos, eles desconhecem totalmente o nosso setor, né, e a gente desconhece boa parte deles, que a maioria dos termos também são complicados para a gente. Então, estar mais presente, unindo as duas pontas, que nós temos condição de avançar. E vocês aqui, né, por esses pontos que eu falei, muito mais rápido que outras regiões. Tem uma pergunta que eu vou fazer a do Junqueira na sequência para tentar casar o assunto econômico aqui, mas vamos lá. Gostaria de que falasse um pouco da possibilidade de taxas de juros dolarizadas no Plano Safra. Seria uma realidade? Como isso pode ajudar ou não o produtor? Essa é uma opção que pode vir, né? Teve recentemente uma linha de financiamento de máquinas que foi atrelada ao dólar, né? A taxa era 7%, mais a variação cambial, né? Então, aí o produtor, 7% está ótimo, né? Agora, e a variação, como é que fica, né? O risco é grande. Então, o que a gente recomenda? Se o produtor realmente for tomar uma taxa como essa, ele tem que se proteger, né? Ou o produto dele já vai ter ali um hedge, alguma coisa que vai travar a taxa de câmbio, né? Ou ele não toma e deixa solto, porque aí ele pode contratar como, né, uma taxa hoje que é 5 e pular para 10. Né? Lógico, é difícil, mas pode acontecer, né? Se diminuir, melhor. Mas então, assim, a trava das taxas, elas são importantíssimas nesse momento. Então, deve sair alguma coisa de taxa de dólar, a gente tem conversado também, e se realmente o produtor tiver interesse, é buscar como se proteger da variação cambial. É interessante, sim, agora desde que ele se proteja. Perfeito, agora eu vou trazer aqui o comentário do ele até coloca aqui, olha, era para o Lupion, mas, né, como não foi possível fazer pergunta para ele, ele faz a pergunta a você pelo teu acompanhamento lá em Brasília, né? Tão importante, se não mais que a reforma tributária, é a reforma administrativa, que, é claro, ser precisa para ajustar a máquina pública, antes de encontrar outras formas de se autofinanciar, né, o governo. A situação de debate, como é que está essa situação em Brasília? Você tem visto discussões sobre reforma administrativa, inclusive, aí por conta do Lupion, a FPA trabalhando nesse assunto? Essa acabou, infelizmente. A gente, quando começou a discutir a reforma tributária, a gente colocava, a reforma administrativa é a principal, porque ou o Estado começa a se ajustar, né, ou não adianta aumentar tributo para o contribuinte pagar. A conta é a torneira vazando, né? Eu vou aumentando aqui, mas está saindo embaixo, não adianta.
Então, no governo passado, tinha uma discussão de reforma administrativa, tinha uma proposta, um texto que nós analisamos e sugerimos várias melhorias nele, porque ele também não era muito ousado, né? Ele é um pouco mais do mesmo, mas pelo menos tinha uma discussão, tinha um projeto. Esse governo morreu. A gente colocou no início do governo que tinha que fazer, tinha que pensar. Agora é um assunto que não se, vamos dizer assim, não se gasta energia do lado do executivo, e no lado legislativo, que é onde a gente tem provocado, as outras pautas tomaram conta, né? A questão de segurança jurídica, do marco temporal, invasão de terra, né? E essa pauta juntada com a tributária, ela tomou conta desses 6 primeiros meses, mas está no nosso radar, e a gente tem interesse ainda de forçar uma reforma administrativa via o Congresso, via a FPA principalmente. Porque a gente entende que não adianta você fazer reforma tributária, qualquer outro tipo de reforma no país, se você não começar a melhorar o que existe hoje dentro do governo. A gente pode modernizar muita coisa, né, as questões lá da estabilidade do funcionalismo público, que nada contra o funcionalismo público, mas eu acho que se não tiver o risco do cara depender daquele emprego, alguns se acomodam, infelizmente, né? Lógico, existem cargos que tem que ter, realmente, porque são cargos estratégicos, tem que ter uma certa estabilidade. Agora, aquilo que eu consigo contratar do mercado, às vezes até mais barato, né? E às vezes com a qualidade melhor, porque quem está lá está acomodado e não quer fazer mais, e não pode ser demitido. Ah, não, pode, mas tem que passar por 10 mil instâncias, e mesmo assim recorre e é capaz de ganhar ainda, e não sai. Então a gente tem que rever isso. Tem função que eu não posso mudar a pessoa. Por exemplo, na Conab tinha açougueiro, antigamente, vocês lembram? E aí, esse cara está lá até hoje. Como é que eu mudo ele de função? A lei não me permite. Anuênio, pararam de pagar tem 10 anos. Ainda tenho gasto, acho que 7 ou 8 bi pagando anuênio. Por quê? Pessoas entraram na justiça e está lá até hoje. Então, assim, isso onera muito o Estado por, às vezes, o serviço que está sendo gerado. Então, é importante que se faça, né? A reforma administrativa, a reforma política, uma série de outras. Agora, falta realmente um ambiente ser construído politicamente. Perfeito. Vou então encerrar com a última pergunta aqui. Ela foi direcionada ao Jaime, sentou aqui, e a pergunta vem para você também, tá? Mas eu vou pedir também para que o Bruno comece falando. A pergunta é o seguinte, né? Como grande produtor, né? Mato Grosso do Sul, mas aí eu refaço aqui a pergunta também para os outros estados grandes produtores. Como os estados grandes produtores, Bruno, na sua avaliação, o que eles podem fazer para que o setor produtivo não fique tão dependente de recursos federais? E aí o Jaime arremata no fim dizendo o que Mato Grosso do Sul pode fazer. Essa já vou passar direto para o Jaime. Não, mas acho que vocês estão, não é porque o Jaime está aqui, mas vocês estão no estado que tem um diferencial muito grande, que é uma gestão, né, estadual que funciona. O RIDEL é nosso sistema. Eu falo que assim que eu entrei na CNA, eu aprendi muito com ele, é uma pessoa muito competente, e é um gestor nato, né? Então, vocês já têm um diferencial muito grande frente a outros estados. Não só na questão de gestão, mas na questão de segurança jurídica. A gente vê o que alguns estados têm passado por invasão de terra. Aqui se cumpre a lei, né? O que é importante, a lei está aí justamente para ser cumprida, principalmente aquele que é do estado. Então, acho que aqui você já tem um diferencial. Mas a questão de recurso, ele é muito mais amplo, né? Eu acho que ele passa realmente por uma reforma administrativa, passa por uma reforma tributária e, às vezes, uma reforma política. Essa questão de deputado colocar recurso em emenda, ela é uma faca de 2 gumes. Ele pode realmente fazer um benefício para o município, uma ponte, uma escola, um hospital, mas aquilo é um poder de negociação e de voto também que, se ele usar de uma maneira errônea, se prejudica. Então, recurso nós temos demais. O brasileiro paga muito imposto. O que nós precisamos é realmente uma mudança de conceito generalizado, e eu não falo nem no âmbito estadual, é mais na esfera federal, para que isso seja repassado à ponta. E em todos os sentidos, né? Judiciário, tem férias de 2 meses, uma série de outras coisas. Então, o problema não é recurso, o problema é a forma que nós estamos utilizando esse recurso hoje no país. E não é a reforma administrativa só que vai corrigir, tem que ter uma política, né? Temos que rever a questão do judiciário também, temos que ver a tributária. Então, é um conjunto de ações. Quando, né, no ano passado, a gente discutia as eleições, a CNA fez um documento justamente pensando o Brasil. Então, quem tiver interesse, está lá o que esperamos dos próximos governantes, está lá, a gente fez com participação das federações e dos sindicatos, e lá a gente coloca, né, para o Brasil crescer, não é uma solução única, eu preciso trabalhar esses pontos,
aí vai para a área de saúde, educação e segurança também, mas é algo muito mais complexo, que assim, na minha visão, eu paro por aqui, deixa para o Jaime entrar no detalhe aí. Obrigado, Bruno. Bom, dá para fazer outra palestra sobre isso, né, Bruno? Mas acho que assim, um ponto que eu quero destacar, e o Lupion colocou muito bem, é a questão da reforma que está colocada. O próprio Lupion destacou que nós tivemos somente na noite de quarta-feira o relatório definitivo. Até então, a reforma tributária estava no âmbito da discussão. Não existia uma proposta qual era efetivamente a reforma tributária. E a CNA e todas as entidades foram colocando e conseguimos chegar em alguma coisa que parece razoável. Quando nós olhamos isso, pessoal, para o estado de Mato Grosso do Sul, lembrando, a reforma tributária, para a gente não ter uma expectativa tão grande, ela trabalha só em 3 tributos. Então, a reforma tributária ela se limita a 3 tributos: PIS/COFINS, ICMS e ISS. Os outros tributos não são tratados nessa reforma tributária. Esse é um ponto, não tem imposto de renda, não tem nada, somente 3 tributos. 3 tributos viram 2. Um federal, que substitui PIS/COFINS, e um estadual, que junta ISS com ICMS. Tira o pacto federativo, nós não temos mais competência na reforma tributária em trabalhar alíquotas de ICMS. Esse é um ponto crucial. Isso passa por uma competência estadual. Vai ter uma alíquota modal de 25%, que é o que está sendo colocado, na ponta. Então eu vou só, em 1 minuto, falar o que significa isso para Mato Grosso do Sul. Tudo que é de negativo, sob o ponto de vista da reforma tributária, impacta no Mato Grosso do Sul, pela característica do Estado. População, 3 milhões de pessoas, vamos tributar na ponta. Mato Grosso do Sul, os senhores produzem para praticamente 25 milhões de pessoas. Então, tudo que nós consumimos será consumido por 25 milhões de pessoas, que será tributado em outro Estado. A gente sai da origem e vai para a ponta. Esse tributo não será mais nosso. Exportação. O Mato Grosso do Sul tem, dentro da capacidade de geração de PIB, praticamente 50%, 60% da geração do PIB do agro é em função da exportação. Exportação não tem e não terá mais nenhum tipo de tributação. Gás natural. Gera 1,2 bi ano com uma nota fiscal para o estado de Mato Grosso do Sul. Importação, sai da base de cálculo, a gente perde 1,2 bi. Nós não podemos ter mais, pós-reforma, Fundersul, qualquer tributo que você trabalhe com ICMS, você não tem mais capacidade de instituir. O Fundersul, ele é em cima de ICMS, então ele sai da base, nós não podemos mais ter o Fundersul, que é 1,5 bi para infraestrutura no estado. A arrecadação do estado de Mato Grosso do Sul, nos últimos 10 anos, cresceu 6% real. O fundo tira uma foto agora, 2022, o fundo de equalização. Então, daqui a 3 anos, se você não tiver uma coisa, Mato Grosso do Sul não tem recurso, equilíbrio fiscal suficiente para bancar a folha. Porque tira uma foto agora, a gente vai continuar crescendo 6, 7% acima da média nacional, e a tributação, a fotografia do fundo, tanto que nós estamos discutindo um fundo de 40 bi que não é suficiente. Incentivo fiscal 32 acaba. Então, todo esse esforço que a gente faz de atração de indústria baseado no diferencial de incentivo fiscal acaba. PROAP, precoce, que é baseado em ICMS, não é mais possível ser executado, porque o IBS não permite isso. Então, assim, é uma revolução. Reforma tributária é essencial, fundamental para o Brasil. O Brasil não tem como estruturar mais a questão da reforma tributária. Nós temos que realmente ter lá. Agora nós estamos muito preocupados, temos uma comissão interna, Riedel tem ido lá permanentemente. Isso, a fotografia de Goiás e Mato Grosso é igualzinha. É só tirar uma foto, a situação é exatamente a mesma, né? Então, aquilo que parece que pode no longo prazo ser excepcional, talvez num curto prazo, 3, 4, 5 anos, a gente vai ter muita dificuldade sob o ponto de vista de como vai fazer esse novo desenho. Então, Eduardo Riedel diz o seguinte: olha, somos a favor da reforma tributária, nós temos que discutir qual ela será. Risco colocado. O Aguinaldo quer aprovar dia 1º de julho a reforma tributária no texto que está colocado. Acho que a Lupion, com os 240, consegue fazer algum trabalho. Então, a gente está olhando o setor, mas está olhando o conjunto também da economia sul-mato-grossense, que tem essas características todas, né? A gente depende, só para vocês terem uma ideia, existe uma coisa que chama Fundo de Participação dos Estados, FPE, que é distribuído para todos os estados. Mato Grosso do Sul é o penúltimo estado em FPE. E por que nós somos? Capacidade política? Não. A FPE é distribuída uma relação população-renda per capita. População baixa, nossa renda per capita é lá em cima, nós somos o penúltimo. Por isso que a gente depende tanto de ICMS. 90% da nossa arrecadação é a estrutura de ICMS. Então, quando a gente olha essa questão da reforma tributária, a gente tem que fazer esse olhar bem amplo,
porque às vezes a gente olha setorial e na verdade tem um impacto aí sobre finanças públicas, setorial, competitividade, alteração do Pacto Federativo de uma maneira bastante significativa. Então, a gente espera que dia 1º ainda não vá para a votação e que deixe isso para o segundo, depois do recesso, para que a gente tenha um tempo de fazer uma discussão. E aí entra toda a questão. Esse ano, pessoal, o Bruno falou muito claro. Lembre que foi aprovar uma lei no ano passado que estourou o teto. Esse ano está tudo bem. Esse ano nós temos dinheiro para a obra, nós conseguimos 1 bilhão para infraestrutura, porque estourou o teto, aprovou a lei do teto. O arcabouço fiscal traz de novo o rigor fiscal para o próximo ano, que é fundamental. Né? Então, no próximo ano, a questão da estrutura fiscal do país, ele já é outra situação com o arcabouço fiscal. A gente vai ter um enxugamento, e a notícia realmente fundamental, nós estávamos lá em Brasília, eu ri do dia que saiu a avaliação do Brasil na Standard & Poor's, melhorando, e quem deu essa nota de menor risco para o Brasil foi o agro. Quando o agro tinha uma perspectiva, o Bruno colocou muito bem, o Brasil crescer 0,9%, hoje o governo federal já destaca, e os próprios bancos, a possibilidade de crescer 2,1% o PIB esse ano, decorrente do agro. Isso facilitou, mudou o discurso, mudou a forma do governo federal ver o agro. E o Plano Safra voltou a ser dividido, nós temos um Plano Safra terça-feira do agro, vamos chamar assim, e quarta ou quinta-feira, um Plano Safra da agricultura familiar. São 2 planos safras que foram lançados essa semana e que também disputam recursos por causa da questão da equalização. Respondendo diretamente aos grandes produtores. A tendência dos grandes produtores, o Bruno já sinalizou, é cada vez mais ir para mercado e os planos safras dentro da equalização, dado que você use técnica de sustentabilidade, mas a participação para os grandes produtores são essas linhas aí que o Bruno bem colocou. Lembrando que o Mato Grosso do Sul, o Bruno explicou aqui, ticket médio ano passado do Brasil, R$161 mil, ticket médio do Mato Grosso do Sul, 530. Nós já estamos mais que o dobro do ticket médio, já mostra a proporção que nós temos aqui do Estado. Obrigado. Desculpa a demora, mas era só para usar aí a fala do Lupion, que é uma situação que está na pauta nossa aí todos os dias. Excelente, é uma preocupação muito grande, né, a reforma tributária. Eu acompanhei esse Mato Grosso, a gente trouxe esse debate ontem, e realmente o que você explicando também tem que ficar muito atento ao que está vindo por aí, para a gente realmente não ser prejudicado. Nós que produzimos tanto, né, nós estamos na região que mais produz no país, realmente vamos acabar penalizados se acontecer e for aprovado do jeito que está. Pessoal, quero agradecer aos nossos painelistas e agradecer a vocês pelo elevado nível desse debate, as perguntas excelentes aqui, por isso que avançamos muito no tempo. Peço os aplausos não apenas aqui para o Bruno e para todos que estão aqui comigo, a você pela participação.